Olá, povo de Deus! Vamos lá para mais um dia desta ministração da palavra, do compartilhamento dessa palavra junto com os irmãos. E eu quero te pedir, antes mesmo assim de começar, para você ir aí, curtir, comentar, compartilhar com todas as pessoas que você puder, para que nós possamos levar o nome do Senhor conhecido em todos os lugares desta terra. E nós iremos dar início justamente com Salmos 109, do versículo 20 a 31, que é um Salmos que muitos subtítulos da Bíblia nos mostram como intervém ao meu favor, né? Que é onde o salmista aqui, ele suplica a Deus que ajude contra os seus adversários, pois eles estavam caluniando fervorosamente. E nós podemos ver logo isso no versos 20, a súplica do salmista dizendo, como você pode acompanhar aí, que diz justamente assim: ó Senhor Deus, paga assim os meus inimigos e aos que falam mal de mim. Porém, queridos, eu quero chamar a sua atenção aí, porque nós sabemos que realmente a calúnia, ela tem consequências devastadoras naquele que está passando por sendo a vítima desta situação de calúnia. Porém, aqui você vê que ele está pedindo para o Senhor pagar aos inimigos que estão fazendo isso o mal que fizeram a ele. Porém, nós, na verdade, precisamos e devemos, na verdade, orar a Deus e colocar a vida dos nossos acusadores nas mãos do Senhor. E principalmente, jamais, queridos, cair na tentação de amaldiçoar os nossos inimigos. Ao invés disso, queridos, eu sei que você vai dizer: mas pastora, não é fácil nós estarmos orando, pedindo e colocando a vida dos nossos inimigos nas mãos do Senhor. Porém, eu lhe digo que é isso que nós devemos fazer. Ao invés de amaldiçoar, orar, pedindo ao Senhor que os converta, pedindo que o Senhor realmente possa tocar o coração deles, que eles possam sentir a presença do nosso Rei e tirar justamente o seu foco dessa questão de que falou mal, vamos também pagar na mesma moeda. Não, queridos, vamos pagar com o amor, Isso aí, com certeza, é o que o Senhor nos ensina, porque o Senhor, Ele é amor, perdão e bênção. Então, esse foi o Salmo 109, do versos 20 ao 31. Temos a seguir Isaías 5, que também é o poema da vinha, que aqui começa essa narrativa como Deus sendo representado como o dono do vinhedo, preparando com grande cuidado, plantando uvas escolhidas, onde essas uvas, na verdade, elas representam obediência, fé e retidão do povo, que são os frutos esperados da relação entre Deus e o povo de Israel, com muito esmero. Então aqui nós vemos que Deus, ele ansiava por uma nação que o reconhecesse como seu Senhor e o servisse com sinceridade e principalmente devoção. Mas o que nós vemos aqui também? Que o Senhor, ele construiu uma torre de vigia no meio desse vinhedo. Só que o que acontece, queridos? Quando chega no meio da colheita, o vinhedo acaba que produz uvas selvagens e amargas em vez de desejadas. Isso aqui, queridos, na verdade, Isaías, ele está usando essa imagem para ilustrar a infidelidade do povo de Israel. Que apesar de todas as bênçãos recebidas e cuidados de Deus, o povo se afasta de Deus, E aí o que acontece? Acaba que produz frutos de rebeldia e injustiça, como nós podemos ver aí os versículos de 3 a 7, que realmente configuram essa decepção do vinhedo. E nos versículos seguintes aqui nós vemos que Deus, que é o dono do vinhedo, ele acaba anunciando sua resposta à infidelidade do povo de Israel. E aí nós vamos ver que ele retira o seu cuidado e proteção do vinhedo, ele permite que ele seja destruído e devastado. Aqui nós, quando vemos a imagem do vinhedo queimado e das suas trincheiras despedaçadas, o que nós vemos? Podemos realmente retratar de fato as consequências devastadoras da desobediência do povo. E aí é que nós vemos ter que lembrar sempre a importância da fidelidade a Deus e da necessidade de produzir frutos justos, em nossa vida espiritual. E a partir daí você vai vendo, a partir dos versículos 8 ao 24, aqui o profeta Isaías, ele vem expor as razões profundas e as consequências da infidelidade do povo de Israel. E aí a gente chama aqui esses versículos os ais e a maldição contra os maus, que são elencados aqui várias situações justamente contra aqueles povos que, por exemplo, acumulam riquezas injustamente,
ai aqueles que vivem uma vida de prazeres indulgentes, ai aqueles que zombam de Deus e a sua justiça. Ou seja, ele vai mostrando quais foram as razões que levaram a ter essa consequência. Também ai aqueles que são arrogantes e orgulhosos, né? E realmente nós podemos ver que eles vêm alertar aqueles que se exaltam, porque eles serão humilhados. Porque aqui ele está querendo fielmente mostrar que o orgulho ele é completamente ao contrário, a humildade e a submissão, queridos, diante de Deus. E isso aí com certeza vai trazer um resultado terrível, que será a queda da nação. E nós vemos ainda aí nesse texto que a ira de Deus ela se inflama como a resposta, né, para esse pecado, infidelidade. Pois, na verdade, o que Deus queria é que realmente Israel fosse uma nação justa e santa. E, por fim, nós vemos aqui nesse texto de Isaías que ele usa uma linguagem poética para descrever a escuridão que se abate sobre a terra, porque essa escuridão é o que reflete a escuridão espiritual que envolverá a nação devido ao seu afastamento de Deus. Isaías 6, ele já registra o momento em que o rei Uzias morreu, foi quando o momento em que o próprio Isaías ele teve uma visão na qual ele foi arrebatado até o trono de Deus, né? E aqui nós somos transportados, querido, a um cenário celestial, onde nós podemos ver aqui através desse texto a majestade, a grandiosidade divina. Você vai ler aí, você vai ver que está elencando que havia uns serafins voando ao redor do trono, clamando incessantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra cheia da sua glória. E nós vemos que a partir de Isaías ele tem até mesmo assim uma reação, de certa forma, reveladora para todos nós, porque quando ele tem essa visão, ele se sente profundamente convicto até mesmo de sua própria impureza e da impureza do seu povo, e aí ele começa a clamar: ai de mim, estou perdido, sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Aí nós vemos que além de ser um encontro com a santidade de Deus, mas também um momento de graça e acima de tudo um momento de comissionamento, porque é nesse momento que um serafim ele toca os lábios de Isaías como uma brasa viva, purificando os seus pecados, e Deus o chama para ser seu mensageiro. E aí dizendo que você vai acompanhar aí também: quem enviarei? Quem irá por nós? Isaías prontamente responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, queridos, Isaías aí viu o verdadeiro rei lá, recebeu o seu chamado para pregar arrependimento ao povo. Ele foi chamado à comissão como profeta, e nos próximos capítulos você vai poder acompanhar isso. Ou seja, Isaías aqui ele nos convida a contemplar a santidade divina e adorar a Deus com temor e reverência. E por fim, Apocalipse 19, que é um texto aqui que ele fala sobre o casamento do Cordeiro e a igreja, é o louvor a Deus no céu, né? Ele registra a chegada de Jesus Cristo para realmente destruir a Babilônia que ela representa e tudo que ela representa, né? Aqui descreve, ela no versículo 17 ao 21, que Jesus, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele se apoderou da besta e lançou fora. Ou seja, chegou aqui a hora do casamento de Cristo com a sua igreja. Que nós possamos cada dia mais buscar, queridos, ter um relacionamento genuíno com o Senhor, e que Ele possa verdadeiramente cada vez mais ser o centro de nossa vida, o centro de nossos lares, e que através de nossas vidas as pessoas possam ver a sua face em nós. Que Deus te abençoe. Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar esse vídeo e cada vez mais colocar o Senhor no centro de tudo que você for fazer. Que Ele te abençoe, que Ele te acompanhe, que Ele te guarde. Em nome de Jesus.